Olá, estamos iniciando a terceira semana do PET do segundo ano do ensino médio. Os alunos do segundo ano estão vendo conteúdo de urbanização e aí nessa terceira semana a gente vai ver os conceitos de rede urbana e hierarquia urbana. O que seria isso, né? A rede urbana, ela é formada pelas trocas entre as cidades, né? E essas cidades, elas não são iguais, né? Esses fluxos que vão acontecer na rede urbana, eles são diferenciados. Algumas cidades, elas são mais importantes do que outras, né? Então, as cidades com maiores fluxos na rede urbana, essas cidades mais importantes, que mais crescem e se desenvolvem, elas geram uma hierarquia, tornando as outras dependentes delas, né? Que elas vão fazer com que elas precisem delas, né? Então, dentro dessa hierarquia urbana, a gente tem, a metrópole nacional, no caso aqui do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, metrópoles regionais, centros regionais, né, cidades menores, até cidades com ação só local, ela só tem importância local, e uma vilazinha, né, bem limitada e dependente da cidade local. Então aqui uma relação de hierarquia, de dependência e subordinação entre as cidades, em virtude da quantidade de serviços que algumas cidades vão oferecer, maiores do que outras cidades. Então, essa hierarquia é aquela que oferece uma maior gama de serviços e relações, que tem mais fluxos, ela vai ser a cidade mais importante, e as demais vão sempre estar dependendo dela de alguma forma, vão estar sempre se relacionando com ela em virtude de tudo que ela oferece. Então, a gente tem aí a primeira atividade, segundo ano, que é uma atividade para exemplificar isso que eu falei, né? Essa hierarquia. Então, aqui no caso do Brasil, a gente teria São Paulo como uma grande metrópole nacional, uma cidade global, que tem relações internacionais constantes, fluxos internacionais constantes, né? Grande poder de transações econômicas internacionais, bolsas de valores e etc., dessas relações econômicas globais do mundo globalizado. Então, a gente teria como metrópole nacional aqui, eu coloquei o exemplo São Paulo, e aí uma metrópole regional, Belo Horizonte, podia ser Recife, Salvador, Distrito Federal. Então, metrópoles regionais, ela tem grande importância para a região dela, muitas vezes para o estado, né? Um centro regional, ou seja, uma cidade que ela oferece uma quantidade boa de serviços, etc., né? Mas ela só tem importância ali dentro daquela região menor, então grande parte dos serviços adicionais você vai ter que ir até essa metrópole regional para você conseguir obter ou se satisfazer. Então aqui eu dei um exemplo, Pará de Minas, como essa cidade, esse centro regional. Uma cidade local, Mateus Leme, né? A influência só local, você não vai ter pessoas muitas vezes de outras cidades, a não ser que a cidade seja bem pequena, indo até essa cidade para procurar serviços. E você tem vilas, né? Vila, distrito ou outras cidades bem pequenininhas que precisem se deslocar até esse local, para esses outros locais, qualquer um deles, para obter os serviços. Porque aqui na rede de hierarquia, ninguém depende dela, ninguém faça uma correlação com ela, porque ela é uma cidade de alcance mínimo, né? É ela que vai ter que se deslocar, as pessoas que vivem aqui que vão ter que se deslocar para acessar os serviços nas outras cidades. Então, aí eu dei um exemplo aqui de Serra Azul, que é um distrito de Mateus Leme. Dúvidas, né? Isso é bem tranquilo, né? É só uma questão da hierarquia relacionada aos serviços oferecidos por cada uma dessas cidades. Aqui a gente tem uma atividade trazendo pra gente megacidades, né? Megacidades, lembrando, são aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. E aí o exercício pede pra gente listar as grandes megacidades do mundo. Você pode aí escrever todas elas, separadas por continente, né? É só listar. Todas estas aqui são megacidades. Como você sabe, professora? O exercício está falando aqui, ó, observe a legenda. A legenda, 10 milhões, 15 milhões, 25 milhões. A gente sabe, mais de 10 milhões, megacidade. Então, se a legenda começa em 10 milhões, todas as cidades listadas aqui são megacidades. Todas possuem mais de 10 milhões de habitantes.
Atividade 3. Quais são as megacidades brasileiras? Explique a sua importância para o país. A gente vendo aqui, né, no recorte do mapa anterior, que as duas megacidades aqui são São Paulo e Rio de Janeiro. Qual que é a importância delas? Elas são importantes, pois possuem bolsa de valores, sedes de grandes empresas nacionais e internacionais, multinacionais. São os principais centros econômicos, políticos e comerciais onde se tomam importantes decisões do país, né? Concentra as importantes instituições financeiras e regulamentadoras da economia do país, né? Por exemplo, se você precisa tirar um visto para ir a outro país, qual lugar do Brasil você vai ir para fazer isso? Só tem 2 locais, o Distrito Federal, pela sua questão política, né? E o Rio de Janeiro. Então, são cidades que elas vão oferecer serviços diferenciados, elas vão concentrar todas as possibilidades praticamente de serviços a serem oferecidos. Na atividade 4 e 5, a gente tem aqui um aspecto da hierarquia urbana e da evolução das cidades com o passar do tempo. Você tem aqui o que ocorre com a população quando observamos a situação 1 no momento 1 e 2. Aqui a situação é qual? A gente tem aqui, ó, sempre lendo a legenda, né, gente? É importante para a gente conseguir elucidar a figura. Então a gente tem aqui limites municipais, população urbana é a barra e a área aqui urbana, nessa área achurada. Então a gente tem aqui, ó, situação 1, momento 1, população urbana. Momento 2, olha como que a barra está maior. Então o que a gente tem? Simplesmente o aumento da população urbana no momento 2. Qual processo relacionado à urbanização foi apresentado na situação 2, aqui no momento 2? O que a gente tem aqui? Como eu disse, né, isso aqui é um processo de evolução das cidades. Então, houve o crescimento das cidades do momento 1 para o momento 2, que gerou o quê? O que a gente chama de conurbação. Essa palavra feia, né, gente? Conurbação. O que significa isso? É quando áreas urbanas de diferentes municípios se juntam, se aglomeram. Igual aqui, né, no município de Betim, a gente tem uma conurbação da região metropolitana de Betim, perdão, gente, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então você tem dificuldade, muitas vezes, em precisar na porção da cidade que está mais próxima a Belo Horizonte, onde termina Belo Horizonte, começa a Contagem, onde termina Contagem e começa Belo Horizonte, onde termina Belo Horizonte começa Vespasiano, Santa Luzia. Então virou uma grande área metropolitana que você tem dificuldade, né, de saber onde inicia e termina uma cidade. Por quê? Porque a área metropolitana se aglutinou, virou uma grande porção de área metropolitana. E assim a gente termina a semana 3 do PET de Geografia do 2º ano. Até mais. Fiquem bem, fiquem em casa.